Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Pagador de Promessas. Olá, Luciano. Eu me chamo Rogério e sou do interior de São Paulo. Eu acredito já ter visto algumas coisas que com certeza não são desse mundo. O ano era 1995. Nessa época, eu trabalhava dirigindo um caminhão e quando esse fato aconteceu, eu estava viajando com mais 2 ajudantes indo para a cidade de Formiga, em Minas Gerais, buscar uma mercadoria para entregar em São José dos Campos. Foi quando nós presenciamos 2 situações para lá de estranhas. Na primeira, subindo uma serra, não me lembro agora se foi antes ou depois de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, nós paramos em um acostamento bem largo que provavelmente era ou já havia sido uma parada de descanso dos motoristas. Fomos então eu e um ajudante urinar próximo a um barranco. Estávamos conversando quando vimos que havia outra pessoa perto de nós. Essa pessoa, ou sei lá o que era, estava sentada em cima de um toco de eucalipto que parecia ser uma mesa de tão largo que era, e ele fazia um movimento continuado, se balançando para frente e para trás. Até aí, nada demais. Só que acontece que de onde estávamos não havia absolutamente nada a vários quilômetros de distância e não havia nenhum carro, moto, bicicleta ou mesmo cavalos no local. Ele teria que ter chegado ali a pé. Nós achamos que ele poderia estar fumando, já que lá era um lugar deserto e ele poderia estar querendo privacidade. Por isso procuramos não ficar encarando a princípio, mas aquela figura chamou demais a nossa atenção. Aquela pessoa tinha os cabelos muito longos, usava uma roupa vermelha como se fosse um vestido, mas não parecia ser uma mulher. Ele tinha uma aparência totalmente masculina e, a despeito da nossa presença ali, ele continuava com seu movimento cadenciado e contínuo, indo para frente e para trás. Ele não parava. O ajudante que estava comigo, acho que por medo daquilo, ofereceu um pouco do café que tínhamos no caminhão para ele. Como a coisa não respondeu, esse ajudante chegou um pouco mais perto dele e ofereceu novamente. E o que aconteceu depois foi assustador. O outro ajudante que estava no caminhão dormindo veio para onde estávamos e aquela coisa olhou diretamente para ele, mas virou a cabeça toda para trás e o corpo continuou do jeito que estava, virado para frente. Todos nós corremos de volta para o caminhão e um dos ajudantes ficou na porta pendurado enquanto eu dava partida e arrancava com o caminhão. Já mais para frente, o ajudante disse que achou que nós estávamos pedindo informação àquela coisa, pois ele disse ter escutado pessoas conversando em voz alta e em seguida ele ouviu alguém chamando o nome dele. Acontece que não falamos alto em nenhum momento e ninguém chamou pelo ajudante que estava no caminhão. Ele disse que quando aquela coisa olhou para ele, foi como se ele conseguisse ver seus olhos pretos bem de perto, mas seu rosto era muito branco, como se fosse uma bola com enormes olhos pretos. Ao chegar em um posto de combustível bem mais à frente, eu comentei com o garçom o que tinha acontecido e ele me disse que ninguém para naquele lugar, nem mesmo para dormir ou simplesmente descansar. Eu não sei o que era aquilo, mas parece que ele queria chamar a atenção do nosso amigo que estava dormindo no caminhão, pois ele nem olhou para mim e o ajudante que estava perto, mesmo ele tendo oferecido café para ele. Luciano, nessa mesma viagem, aconteceu mais uma situação esquisita. Depois desse ocorrido, chegamos sem problemas ao nosso destino, a cidade de Formiga, para carregar a carga que seria entregue na estação de tratamento de água que fica em São José dos Campos. Bom, pela manhã,
Nós ficamos aguardando o caminhão ser carregado, o que acabou levando praticamente o dia todo. Os funcionários só se apressavam em terminar logo o serviço quando faltava menos de 1 hora para o fim do expediente. Então, já estava quase anoitecendo quando finalmente conseguimos sair de lá com a carga. Então tomamos o rumo da rodovia Fernão Dias e seguimos até Pouso Alegre. Depois entramos em Cachoeira de Minas para tomar um caminho alternativo que era relativamente mais curto, passando pela cidade de Monteiro Lobato, já no estado de São Paulo, para finalmente chegarmos a São José dos Campos, nosso destino final. Nós não conhecíamos bem esse caminho na prática. Estávamos seguindo o mapa, então não sabíamos que ele era cheio de curvas. Já havíamos rodado bastante e estávamos muito cansados. Já passavam das 11 horas da noite e nada de encontrarmos um posto de combustível onde pudéssemos parar para tomar um café ou usar o banheiro. Luciano, a luz estava muito clara e o balanço do caminhão foi nos dando muito sono. Nós conseguimos ver toda a paisagem que circundava a estrada mesmo à noite, mas uma coisa chamou a nossa atenção. Durante as várias horas em que trafegávamos pela pista, nós não vimos absolutamente nenhum carro. Nenhum tipo de veículo passou pela gente, nem na direção em que seguíamos e nem na direção contrária. Um dos ajudantes, que também dirigia o caminhão e era muito experiente, chegou a dizer: "Faz um tempão que estamos viajando, por que não chegamos a lugar nenhum?" Nesse momento, começamos a perceber que o caminho que seguimos era formado por uma pequena reta e, em seguida, várias curvas. Depois, mais uma pequena reta e curvas e mais curvas. Não havia nenhuma casa, nenhuma construção ao redor. A estrada simplesmente não mudava, parecia que estávamos em um looping contínuo e infinito. Pois bem, de acordo com o mapa, nossa viagem levaria menos da metade do tempo que já havíamos rodado. Começamos a ficar muito apreensivos e assustados quando, de repente, pela primeira vez, vimos alguma coisa à frente. Era uma pessoa pedalando uma bicicleta em uma reta que não tinha árvores. Eu dirigia o caminhão bem devagar. De acordo com o que eu me lembro e pelo que marcava o velocímetro, eu estava a cerca de 50 km por hora, enquanto a bicicleta, que estava bem à nossa frente, com certeza não poderia ir mais rápido do que isso. Era humanamente impossível. Acontece que aquela reta não terminava nunca, e mesmo acelerando até chegar a quase 80 km, nós não conseguimos alcançar a bicicleta. Demorou um tempão até conseguirmos emparelhar ao lado dela. A bicicleta era do modelo barra forte, que, para quem não se lembra, precisava ser pedalada na força das pernas mesmo, pois ela não continha marchas. Como poderia uma bicicleta dessas correr mais do que um caminhão? A pessoa que estava na bicicleta era um homem que aparentava ter cerca de 50 anos. Ele era moreno, usava um chapéu, um terno bege e botinas. Mas Luciano, ele não estava pedalando. Ele simplesmente estava sentado na bicicleta que rodava na mesma velocidade do caminhão. E nós não estávamos em uma descida, e sim em uma reta. Nós passamos pela bicicleta bem devagar e entramos em uma curva. Aí fizemos 1, 2, 3 curvas e em todas elas nós notamos várias cruzes de madeiras fincadas nos barrancos ao lado da estrada. Continuamos a fazer as curvas que pareciam não ter fim e em todas elas podíamos ver as cruzes em um número cada vez maior. Quando aquelas curvas intermináveis finalmente acabaram, começou uma reta novamente e avistamos lá na frente uma pessoa em uma bicicleta. O ajudante, com os olhos arregalados e cada vez mais assustado, foi quem falou: "Uai, a gente já passou aqui. E olha o véio de bicicleta lá de novo." Amigos, nós passamos pela bicicleta do mesmo jeito de antes, devagar
e vimos aquele mesmo senhor sentado na bicicleta sem pedalar, olhando para frente, do mesmo jeito que havíamos visto antes. Entramos nas curvas novamente. Cruzes, curvas, cruzes, curvas e cruzes. Aquele ciclo parecia não ter fim. O ajudante então falou que era bom começarmos a rezar porque isso não era normal, e foi o que fizemos. Eu, assim como todos que estavam no caminhão, estava apavorado. Eu lembro que rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria, e assim que acabamos de rezar, a estrada mudou, a paisagem mudou. Começaram a aparecer casas, bairros rurais, e aí sim, a viagem começou a render. Agora parecia que finalmente estávamos indo em direção ao nosso destino. Chegamos ainda de madrugada em São José dos Campos. Dormimos em um posto de gasolina dentro do caminhão e entregamos a mercadoria. O ajudante disse que seria bom passarmos na Basílica de Aparecida, já que tínhamos que ir para Guaratinguetá entregar uma pequena parte da mercadoria lá também. Nós fomos, e ao entrarmos na Basílica Nova, vimos a Santa, descemos à Sala dos Milagres e começamos a ver as fotos e ouvir os contos de milagres e etc. E foi então que eu vi uma foto bem antiga, que datava dos anos 40 e mostrava, na frente da Basílica Velha, um senhor vestido exatamente igual ao homem que havíamos visto na estrada. E atrás dele estava uma bicicleta igualzinha à que aquele homem pedalava. Eu acho que o que vimos naquela noite era o espírito do homem pedindo oração. E pela foto, com certeza, ele tinha ido pagar uma promessa em Aparecida pedalando a sua bicicleta. Se era ou não a mesma pessoa, eu não sei e nem posso afirmar com certeza, mas eu sei que foi muita coincidência termos visto a foto dele e a bicicleta na antiga Sala dos Milagres. A estranha no metrô. Esse fato aconteceu comigo em 2007, quando eu estava indo para o trabalho. Eu moro na região do ABC e trabalho na cidade de São Paulo. Na época em que isso aconteceu, eu trabalhava no bairro Vila Mariana e eu entrava bem cedo, às 7h15 da manhã. Para chegar ao trabalho, eu pegava um ônibus até o terminal de Jabaquara, depois o metrô até a estação Santa Cruz e então andava uns 20 minutos até o prédio no qual eu trabalhava. Nessa estação, ao sair do metrô, os passageiros tinham que subir as escadas para passar pelas catracas e então subir mais um lance de escadas para então sair da estação. Eu costumava embarcar sempre no mesmo vagão do metrô, pois na hora de desembarcar, ele era o que ficava mais perto do acesso para uma escada convencional. Eu sempre subia por essa escada, pois ela era mais livre, já que a grande maioria das pessoas se dirigia às escadas rolantes para sair da estação. Um belo dia, como de costume, eu saí do vagão e me dirigi calmamente para essa escada e comecei a subir os degraus. Até então, eu achava que somente eu tinha pego a escada convencional, pois todo mundo que saiu do vagão se amontoou para pegar a escada rolante e eu não vi mais ninguém subindo comigo. Foi nessa hora que eu senti alguém atrás de mim segurar o meu braço e me dar um leve puxão. Na mesma hora, eu olhei para trás e vi uma senhora que aparentava ter uns 45 ou 50 anos, segurando o meu braço e me olhando com os olhos bem arregalados. Quando eu olhei para o rosto dela, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi de que ela estava passando mal. Então eu perguntei: "A senhora está passando mal? Venha comigo que lá em cima pedimos ajuda para um funcionário do metrô." E foi nessa hora que uma coisa bem estranha começou a acontecer. A senhora, que até então estava apenas com uma expressão assustada, começou a me encarar com um olhar furioso e continuou segurando meu braço, me impedindo de subir.
Ficamos paradas na escada quando ela me perguntou: "Sabe essa aí que anda sempre do seu lado?" Eu fiquei sem entender, pois na escada não havia mais ninguém além de nós duas. E foi então que eu respondi: "Desculpe, eu não entendi. Do que a senhora está falando?" Então ela repetiu a mesma pergunta: "Sabe essa aí que anda sempre do seu lado?" Eu confesso que nessa hora eu fiquei toda arrepiada, porque sempre acreditei no sobrenatural, mas logo pensei que ela fosse somente uma doida, uma psicopata ou algo assim, e eu pensei em correr para longe. Eu tentei soltar o meu braço, mas ela continuou segurando e me olhando sem piscar, começou a falar outras coisas totalmente sem sentido. Tem uma foto com uma faca cheia de cabelo. Se você soubesse disso, você nunca mais ia querer sair de casa. Luciano, foi aí que bateu o desespero mesmo, pois logo em seguida ela começou a falar umas coisas meio enroladas que pareciam ser em outro idioma. Talvez ela não estivesse falando coisa com coisa, mas havia uma harmonia nas palavras que ela dizia, e parecia que elas realmente tinham algum significado. Nessa hora, eu puxei meu braço com tudo e comecei a correr escada acima até chegar às catracas. Como tinha bastante gente saindo, havia algumas pequenas filas para passar por elas, então eu não consegui tomar muita distância daquela mulher. Nisso, ela continuou atrás de mim, proferindo aquelas palavras esquisitas que pareciam ser em outra língua. Quando eu consegui passar pelas catracas, eu andei o mais rápido possível em direção às escadas para sair daquela estação e ir para a rua. Como nessa estação sempre desembarca muita gente, as escadas estavam lotadas. Eu acessei a primeira escada rolante com a louca atrás de mim gritando aquelas coisas sem sentido, e eu fui subindo a escada pelo lado esquerdo o mais rápido que eu consegui, pois eu tinha que seguir o ritmo de subida das pessoas à minha frente. Porém, algumas pessoas, mesmo do meu lado esquerdo, subiam um pouco, depois paravam e esperavam. Eu estava tão desesperada que me deu vontade de empurrar todo mundo para que saíssem da minha frente para que eu pudesse ter a escada livre para sair logo daquele lugar. Eu olhei para trás e aquela doida estava um pouco afastada de mim, pois ela pegou a escada pelo lado direito, onde se espera que as pessoas fiquem paradas aguardando a subida. Eu até fiquei um pouco mais tranquila, pois eu pensei que quando eu finalmente chegasse ao topo da escada, era só correr para a rua e me livrar dela, já que eu era bem mais jovem, e achei que ela não conseguiria correr no mesmo pique que eu. Mas assim que eu pisei fora da escada e finalmente eu pude correr, ela, incrivelmente, já estava logo atrás de mim. Ela novamente me agarrou pelo braço e me deu um puxão muito forte para trás, não me deixando andar. Então ela ficou me segurando com toda a força e continuou a falar aquelas coisas estranhas. As pessoas passavam por nós e ficavam olhando sem entender nada. Então eu comecei a confrontá-la, tentando puxar o meu braço e dizendo que eu não a conhecia e que era para ela me deixar em paz. Eu até olhava para as pessoas que passavam e eu dizia que eu não conhecia aquela mulher na esperança de que alguém me ajudasse, mas ninguém fazia nada. Essa estação tem acesso para um shopping center. Há uma entrada que fica logo na saída das escadas rolantes e normalmente lá ficava um segurança nessa entrada. Eu olhei para ver se tinha alguém lá para tentar pedir ajuda, mas como manda a lei de Murphy, nesse dia não havia ninguém lá. Não querendo perder mais tempo, pois eu tinha horário para chegar ao trabalho, eu fui andando para fora da estação arrastando a mulher junto e tentando fazer com que ela soltasse meu braço, mas ela continuava segurando e falando aquelas palavras estranhas. Então eu parei e olhei bem nos olhos dela e comecei a falar alto que não a conhecia, que era para ela soltar o meu braço, que eu estava indo para o trabalho e eu não tinha tempo para gente doida feito ela. Eu fiquei tentando soltar o meu braço, mas ela tinha muita força. Foi nessa hora que ela parou de falar aquelas palavras e arregalou os olhos de novo e ficou me olhando, mas não exatamente para mim, mas como se fosse para alguém que estava do meu lado esquerdo.
E nessa hora aconteceu tudo muito rápido. Ela soltou meu braço e tentou bater no meu rosto, mas eu consegui desviar. Então ela tentou uma segunda vez e foi então que apareceu um senhor e segurou o pulso dela e gritou para mim: "Corre, menina!" E eu corri o mais rápido que eu pude, mas eu ainda conseguia ouvi-la gritando aquelas palavras estranhas de novo enquanto eu me afastava dela. Luciano, o engraçado é que eu passava por ali sempre no mesmo horário e eu precisava atravessar 2 cruzamentos em que geralmente eu tinha que esperar os faróis abrirem, pois eles eram sempre bem demorados. Nesse dia eu consegui atravessar as 2 ruas sem precisar ficar esperando e eu fui correndo até uma boa parte do caminho. Eu confesso que eu olhei para trás algumas vezes para me certificar de que a louca não ia aparecer atrás de mim. Quando eu vi que ela não me seguia, eu respirei aliviado e fui andando o resto do caminho. Não sei de onde veio aquele senhor que me ajudou e eu nem lembrei de agradecê-lo, tal era o meu desespero em me livrar daquela mulher. Ao contar esse fato para os meus amigos e familiares, alguns me disseram que ela estava me avisando que alguém tinha feito algum trabalho para mim. E ela usava aquelas palavras que pareciam um outro idioma para afastar algum encosto. Já outros acharam o contrário, que ela podia ser uma pessoa má ou uma bruxa e estava me lançando algum feitiço, e que aquele senhor que me ajudou me mandando correr poderia ser o meu anjo da guarda. Mas então eu fiquei pensando, por que eu? E por que ela escolheria alguém aleatoriamente e jogaria uma praga? Hoje eu acho até graça quando eu conto isso para alguém, mas na hora foi muito assustador. Depois desse dia, eu nunca mais embarquei naquele vagão do metrô. Eu trabalhei nesse local por mais 7 anos e a cada dia eu embarcava em um vagão diferente com medo de encontrar aquela mulher de novo. Hoje eu trabalho em outro bairro de São Paulo e graças a Deus eu nunca mais encontrei essa mulher no meu caminho.